Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olha só, vamos para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Pura. E é claro que esta aula, olha só, vai ter a presença da nossa amadinha. Tudo bem, professora Márcia? Tudo bem, Pura? Fala um oi com o nosso aluno, ó. Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje aqui participando da aula 43, Clube de Leitura. Muito bem, vamos juntos. Clube de Leitura, vamos aí ver esta obra aí que foi indicada para Unidade 2 e finalizando com o nosso Clube de Leitura Unidade 2, né, Márcia? Tranquilo, o aluno teve tempo de estudar, de ler, Exatamente, agora a gente vai acompanhar a gente, né? Conhecendo primeiro a habilidade da aula, né? Ok. Identificar os efeitos estéticos da linguagem literária, plurissignificação, permitindo que a escrita literária seja aberta e ofereça espaço para a participação ativa do leitor. Muito bem, então chegando o nosso momento literatura. A aula de português sempre iniciando com texto atual. E aí nós temos nesta aula, é claro, né, mais uma indicação, na verdade é esse auxílio, né, que a gente traz como sugestão para o aluno terceirão, né, ter aí esse rol, né, de temas para exercitar o texto dissertativo argumentativo. Então nós temos aí um texto atual com o título Por que ler os clássicos? Então vamos lá, vamos aí pelo título, nós já vimos aqui que vai tratar algo que vai conciliar com a nossa aula de literatura, né? A arte literária está relacionada com a leitura e análise de textos verbais e, por isso, é considerada como sendo a arte construída pelas palavras. A literatura não tem o poder de modificar a realidade imediata dos leitores, mas é capaz de fazê-los reavaliar a própria vida e seus comportamentos. Por isso, digo uma coisa, os clássicos são muito mal compreendidos. Eles têm um valor incalculável, não só para passar no vestibular, mas para a nossa formação como pessoas. E algumas reflexões rápidas podem te ajudar a olhá-los de outra forma, ok? Muito bem. Vamos lá então agora, afinal, Márcia, por que o nosso aluno terceirão aí, né, tem que ler, né, estar aí coladinho com os clássicos? Por quê? Porque ajuda a melhorar a sua escrita, o seu vocabulário, inspira a pensar, refletir e filosofar. Olha que bacana, aluno terceirão, você que é aluno da NASA aí, preparado já, né, com todo esse aspecto aí, em relação à literatura. Então, já sabe, é claro que esse sentimento você já tem, né? Por que você aí deve gostar de ler os clássicos, ok? E olha só, os clássicos eles marcam aí também essa questão aí universal e atemporais. Como é que a gente consegue ver isso, Márcia, dentro desse campo literário? A mágica do clássico é que ele consegue descrever com muita precisão as pessoas e os sentimentos humanos. Por isso, dizemos que são universais e atemporais. Olha só, viu só como é tudo isso no mundo da literatura, né? Então é bem tranquilo. A literatura tem essa magia, né, Márcia, de mexer com nossos aí sentimentos, né? Exatamente. E vamos caminhando aqui na aula de literatura. E aí vamos aí ao tópico. Os clássicos deram origem a grande parte das obras atuais. Vamos ver por quê e como isso aconteceu? Os livros clássicos construíram as bases para muitas e muitas das obras que vemos hoje em dia. Como nada se perde, tudo se transforma. A influência que as grandes obras produziram na cultura contemporânea é gigante. Legal, tranquilo então, né? Então os clássicos aí dando esse viés, né? Essa contribuição, muito bem. E olha o bordão, né? Nada se perde, tudo se transforma. Muito bem. E agora
nós vamos fazer essa indicação. O Clube de Leitura traz indicação de clássicos, né, que deram origem a grande parte, tá, das obras atuais. Então o aluno terceirão com certeza já localizou aqui nessa tela, né, algumas obras que já fazem parte aí do seu rol, né, de literatura. Nós temos aí a primeira indicação, 10 coisas que eu odeio em você, inspirada em A Megera Domada de Shakespeare. A segunda indicação, As Patricinhas de Beverly Hills, baseado em Emma de Jane Austen. Terceira indicação, Segundas Intenções. Isso é baseado em quê? Vamos lá. Em Ligações Perigosas de Sordelos de la Plus. Muito bem. E olha só quanta indicação, né? Mas temos mais uma. Ela é o Cara. Baseado em Noite de Reis, de Shakespeare. Muito Meu bem. Deus, que nome, hein? Entendi, professora. É a máscara, né? A máscara. Gente, olha só. Nós estamos aqui nesse desafio, cumprindo direitinho, né? Mas, vamos lá. Deu certo. Shakespeare. E aí, quinta indicação é quem? Rei Leão. Baseado em Hamlet, de Shakespeare, né? Muito bem. E assim, 5 indicações, beleza? E agora, adentrando no nosso clube de leitura. Olha só, a nossa tela principal trazendo o nosso momento, né? Esse momento em que você tem aí a oportunidade de deleitar-se aí e fazer uma leitura no seu tempo, né? Lembrando que cada unidade trouxe aí uma obra e a unidade 2, é claro, né, traz para você essa obra magnífica que nada mais, nada menos de Jorge Amado. Capitães da Areia, né? Então vamos conhecer, né, a história que a gente já... Ou melhor, vocês já conhecem. Já leram, Márcia? Já leram, com certeza. Agora vamos um momento conhecer um pouquinho de Jorge Amado e a respeito da obra também, tá? Que vocês sabem que os primeiros exemplares foram queimados em praça pública, né? E hoje em dia, até para a gente conseguir o livro Capitã da Areia, tá difícil. Tá difícil. Ok. Mas temos aí, né, a nossa biblioteca habitual. Exatamente. O aluno terceirão já tem, né, Márcia, também. Uhum. Ok, então, com esta informação, vamos avançando. Clube de leitura. Chegou a hora de falar sobre o autor Jorge Amado. Vamos conhecer aí características próprias, né, de Jorge Amado, esse grande autor aí. Jorge Amado nasceu a 10 de agosto de 1912 na fazenda Auricídia, no distrito de Ferrada, no município de Itabuna, sul do estado da Bahia. Filho do fazendeiro de cacau, João Amado de Faria, e de Eulália Leal Amado. Seus livros foram traduzidos para 49 idiomas, existindo também exemplares em braille e em formato audiolivro. Jorge Amado morreu em Salvador no dia 6 de agosto de 2001. Muito bem, então um pouquinho aí do autor, né? Esse autor que fez parte aí da tua vida agora, durante aí a leitura, né, desta obra magnífica aí na unidade 2, ok? Depois de falar sobre o autor Jorge Amado, vamos aí um pouquinho, né, sobre contexto histórico, né? Vamos lá, conhecendo da obra. O romance Capitães da Areia foi escrito por Jorge Amado em meio a um contexto sociopolítico, marcado pelo duro governo de Getúlio Vargas e o chamado Estado Novo, né? Que tem tensão, perseguições, prisões, eram constantes durante o período. Com a publicação oficial em 1937, exemplares do livro chegaram a ser queimados em locais públicos, dando o tom do clima político. Jorge Amado
foi membro do Partido Comunista Brasileiro, deixando muito claras as suas visões políticas ao longo de seus romances. Ok, muito bem. Então, de olho aí nesse contexto histórico, né, para fazer essa localização e compreender por que essa produção, né, desse romance teve aí esse viés, esse olhar, ok? Muito bem. E assim, mais um pouquinho do contexto histórico sobre essa obra belíssima, né? Capitães da Areia. Lembrando que é uma narrativa, tem um teor aí comunista declarado, no qual Jorge Amado, por meio desse romance, ele faz uma denúncia, né, em sua percepção. E aí os males de uma sociedade aí são apresentados, né, que vem sendo marcado pela lógica capitalista, vira as costas para aqueles menos afortunados. Então, é essa aí a temática que aí respalda esse romance, né, tratado com o título Capitães de Areia. Há a tentativa de conscientização por parte do autor em relação ao leitor. A obra que, do ponto de vista literário, narra as aventuras de meninos de rua lutando pela sobrevivência, pelos viés sociológico, escancara feridas de um sistema econômico-político-social problemático. Tais denúncias não passariam despercebidas aos olhos rígidos do Estado Novo. Muito bem, então vejam como, né, naquele momento aí, uma situação delicada em que o nosso grande autor Jorge Amado traz aí como tema, né, esse tema trazendo essa situação social, né, em que conta aí, né, através dessa obra e a situação de meninos de rua, né? E que situação é essa, né? O abandono, né, desses meninos. E olha só, há décadas atrás, já, né, essa realidade acontecendo. Então, Jorge Amado aí traz, através dessa obra, essa conscientização, né? Então, nós, quanto leitores, você, eu, todos aí que já fizeram a leitura de Capitães de Areia, com certeza, após concluir aí essa leitura, sai com outra visão, né? Com outro olhar e essa percepção dessa produção escrita aí há décadas atrás, ok? Então, vamos adiante, olha só. Vamos conversar um pouquinho sobre esse enredo, né? Capitães da Areia e é claro, falando da obra em si, vamos aí falar sobre personagens também, beleza? Então vamos lá, vamos juntos. Há a tentativa de conscientização por parte do autor em relação ao autor, beleza? Então a obra que do ponto de vista literário ele narra as aventuras, né, de meninos, muito bem, tem essa conscientização. E aí vamos destacar para você direitinho, tá? Para você acompanhar. A obra, ela tem aí, né, esse ponto de vista literário, narra as aventuras de meninos de rua, lutando pela sobrevivência. Então, olha aí, mais uma vez, pelo viés sociológico, escancara o quê? Feridas, né, gente? Então, mexe, né, com o sistema, com essa temática. E aí, nesse caso, quais são essas feridas, né? O sistema econômico, o político, o social, né, problemático da época. Então, essas denúncias não passariam despercebidas aos olhos aí rígidos desse Estado Novo, ok? Então, assim, Capitães da Areia é o nome, né? É o nome de um grupo de meninos de rua, né? Que circulam pelas ruas de Salvador, né? São várias crianças entre de 8 a 15 anos, né? Na Bahia, acontece. Na Bahia, né? Que lá tinha, né? Aí tem as suas vidas marcadas de maneira geral por desventuras familiares,
as quais resultam sempre na entrada de cada um para o grupo, que é formado por mais de 100 garotos, né? De início, apenas meninos. Eita, mas que bom, mais tarde, que você já sabe na história, que chegou uma menina, que você vai... Lembra da Dora? Né? Ele lá, ela com seu irmãozinho que perdeu a mãe, né? Lembra daquele tempo lá que ele tava... É bexiga, né? A doença lá, que é a catapora, né? Naquele tempo era tipo assim, contagiosa. Ainda é, mas só que agora é mais controlada, não é mesmo? Naquele tempo não tinha esse recurso. Sempre atacava a classe menos favorecida, não é mesmo? Vamos dar sequência aqui. Ao longo da narrativa, algumas histórias particulares ganham as páginas, ao passo em que as narrativas individuais são somadas. As histórias do bando, assim são chamadas por parte da comunidade soteropolitana, também ganham corpo. Os garotos sobrevivem basicamente a partir de furtos que cometem na cidade. Após cada dia retornam para o lugar onde vivem. Onde é esse lugar? O Trapiche, né? Um grande galpão abandonado que fica próximo à praia. Muito bem, então, quando fala ao longo da narrativa, né? É uma história, é um romance que vem aí por capítulos, né? Tem basicamente 4 aí capítulos macros, né? Que vem retratando essa narrativa com essas histórias particulares, né? Beleza? E assim, nós vamos vendo que durante a obra, né? A gente percebe que ela faz aí todo esse traçado sobre o perfil, né? De alguns membros. É possível também notar que cada um tem uma função específica dentro do grupo, né? Tudo muito organizado, né? Muito. As funções, elas se associam sempre a quê? As características físicas e psicológicas dos garotos. Então, a coisa não é nada bagunçada. Mesmo sendo garotos, meninos, ali tudo tinha uma organização. Tudo bem, né? Bem tramado. Conhecendo agora o Pedro Bala, né? Eita, vamos aí conhecer esse personagem aí que era o líder, todo, né? Era o cabeça, né? Do bando, menino ágil, com forte senso de justiça, órfão, desde que se conhece como pessoa. Bala sabe sobre o passado de seu pai, um líder operário assassinado durante uma greve. A informação é trazida por João de Adão, organizador de greves, que apresenta a Bala os ideais das lutas dos trabalhadores. Ok. Olha só, Márcia. E nós temos, olha o personagem, professor. Exatamente, o professor, né? Por que ele era conhecido como professor? É porque era o único do grupo que sabia ler. E sempre na noite ele lia livros, contava histórias. Reunia o bando. O bando ali ia contando as histórias. E além de saber ler, ele também se destacava pela habilidade de ser artista, né? Ele gostava muito de desenhar. Tinha essas habilidades. Essa habilidade, né? Um talento artístico. Bando, ele era destacado super, né? O inteligente, o cara, né? Como exatamente. Diz assim. O cara. Muito bem. Olha só, o terceiro personagem dessa obra, o gato, né? O gato tudo certo, né? Para aquilo. Combina com o nome gato, malandro. O gato é ágil. Ágil, né? E, apesar de novo, mas a sexualidade era aflorada. Esse gato ninguém segurava, né? Era dotado aí de muita malandragem. Malandragem, né? Demais, né? Ele se envolveu com uma prostituta, né? Muito mais velha que ele, e aí tiveram um romance, né? Conhecida como Dalva. Dalva e os encantos aí com o gato. Muito bem. E olha só, tem o Sem Pernas, né? O Sem Perna nada mais é do que aquele personagem mais complexo da obra. Por que complexo, né? Na verdade, o Sem Pernas, ele tinha um conflito interno, né? Algo às pessoal. Vezes, exatamente. A questão baixa autoestima, né?
Mas só que ele tinha uma função. Ele se fazia de coitadinho, né? Aí a pessoa Pra ficava com... Exatamente, para passar a rasteira no povo, né? Tanto que um tempo ele foi adotado. De tanto que ele foi Exatamente. astuto, né, na sua... Exatamente, a habilidade de... Ó, ele era lá sem perna, mas não era questão, só porque ele tinha uma deficiência. Ele como a gente fala, é manco, é coxó. Coxo, né? Coxo, é. Vamos ver Vamos lá. aqui um detalhe. O personagem mais complexo na obra. Seus conflitos internos são demasiadamente mais profundos que os dos demais. O apelido remete a uma deficiência física. Isso, muito bem. Além do sem perna, nós temos também Volta Seca, né? Volta Seca é a representação da cultura sertaneja. Exatamente, ele dizia que ele era afilhado de quem, porra? De quem, né? Do Nada mais, nada menos. Lampião, amada. Um nome forte, Olha né? aqui, ó. Eita, Lampião, será, né? E aí, nesse caso, ele tem atitudes, né, que fazem os próprios capitães Sentirem medo dele, Claro, né? imagina. Afilhado de Lampião. Márcia, se tu me diz que viu o Lampião, eu já vou ficar arrepiada já, viu? Olha só. E assim nós vamos aqui, né, apresentando aí as personagens dessa grande obra. Vamos aí para mais um. João Grande, né? Era grande mesmo, Márcia? Era grande, mas É só que era grande, mas ele era amável, Grande era tudo, dócil, exatamente, né? Marcado pelo cuidado com as mais frágeis. Por exemplo, assim, dócil, era só, você olhava assim, poxa, grandão. Mas era uma pessoa amável, dócil, né? Que aparentemente causava medo, por ele ser grande. Gigante. Mas tinha um Estatural. coração Também gigante. também gigante de ajudar as pessoas, Muito né? bem. Olha Sendo só. mais frágil. Então nós temos aí o Boa Vida, né? O Boa Vida Também é claro que você tem uma já vê, né? malandragem diferente da do gato, né? Só que aí, Márcia, essa diferença, né, ela se dá em relação a essa questão de conquista, né? Boa Vida, ele tinha esse dom, né? Essa astúcia, essa habilidade da conquista da mulher, né? E o que acontece? Ele se esquiva, né? Aí de quê? De trabalhar, gente, pela fé. E é só viver de conquista, né? E aí, com isso, é claro, né? Não queria trabalhar de jeito nenhum, sempre fugindo, né? E aí, prezando pelo constante Descanso. é o cabra esperto, né? O esperto do bando, beleza? E aí, vamos pro pirulito. O pirulito é aquele menino assim que era devoto. Ai, nasceu pra isso. Nasceu, o sonho dele era ser padre. Vamos supor assim, né? A fé dele era grande, alguns até ficavam incomodados com essa questão, né? Mas a gente consegue ver, né, Márcia, que essa fé dele, por horas, ele tinha também um medo, né? Era uma fé, mas medo de ser castigado, né? Então, exatamente. E aí que ele temia, né? Uma fé temerosa, vamos dizer assim, tá? E é claro, deixamos aqui, né, para encerrar esse momento da vida aí desses personagens, essas especificidades com uma grande menina, grande mulher, né? Essa representação aí feminina, adora, né? A única que foi aceita, a única que permitiram, mas aceitaram normalmente, com tudo certo, do jeitinho que ela era, tranquila? Não, né, gente? Eles fizeram aí o quê? Uma imposição. Você entra pro grupo, mas é assim, ó. Você vai ter que se vestir como nós, né? Então ela andava vestida como menino. E aí não foi de uma forma natural. Só que ela ganhou o coração deles, né? Através da atitude, da hora muito dedicada, costurava a roupinha deles, né? Fazendo sempre aquele cuidado. O papel de mãe, né? E eles todos são carentes da carência materna, né? Isso. E uma carência literal, né, Márcia? Por isso que eles estavam reunidos ali, porque não tinham mesmo, né? Todos ali estavam à margem de qualquer cuidado. Então, Dora é a única menina do grupo, né? Seus pais haviam morrido em decorrência de uma epidemia, né, de varíola, doença chamada popularmente de bexiga, né? E ela entra para o bando. A princípio, né, contra gosto por parte dos garotos. Com o passar do tempo,
ela ganha o carinho, a admiração de todos, já que passa a exercer aí o papel, né, de cuidadora. Na verdade, isso já, olha só, essa obra já traz uma analogia direta, né, à figura de mãe aí, no caso. Então, o que acontece aí nesse romance? Dora e Pedro Bala, é claro, né, inicia um romance. Oh, muito bem. E assim, é claro que nós vamos aí avançando. Estamos falando neste momento sobre Capitã de Areia, de Jorge Amado, né? Vamos aí ao enredo, né? Ao enredo desta obra magnífica. 2 episódios merecem destaque no enredo. Numa ação sem perna deveria sondar uma família para posteriormente passar as informações para os capitães. De posse dessas informações, os membros do grupo roubariam a casa. Porém, sem perna acaba criando o afeto pela família, dividindo-se entre o carinho ao qual estava exposto e a lealdade ao bando. Por fim, opta pelo grupo. Tal opção o torna ainda mais fechado em si mesmo. Já não saberia lidar com a ideia de ter aberto mão dos cuidados de uma mãe. Pois é, então esses 2 episódios realmente eles, né, têm aí esse destaque dentro do clube de leitura, falando aí desse enredo. Outro momento importante se dá em uma ação na qual Pedro Bala e Dora são capturados e presos. Ele é encaminhado a um reformatório, onde é submetido à violência física e psicológica, e ela é levada a um orfanato. Após Bala conseguir fugir, junta-se novamente ao bando e organiza o resgate de Dora. O plano funciona, mas a menina já estava muito doente. Ela morre vítima de uma intensa febre. Isso aí. Então, depois desses 2 destaques aí na narrativa, nós vamos aí encerrar falando sobre essa morte, né? Vamos lá ouvir atentamente, aluno terceirão, esse detalhe aqui faz toda a diferença para encerrar esse momento da narrativa. Sua morte se associa à mudança vivida pelos capitães. A narrativa, sim, encerra com a narração do desfecho dos principais membros do bando. O professor consegue ir para o Rio de Janeiro e passa a viver como artista. Pirulito entra para uma ordem religiosa, volta a seca, realiza o sonho de viver como cangaceiro do bando de Lampião. João Grande consegue a vida como marinheiro. Sem pernas, para não ser pego pela polícia, se suicida. Atirando-se do elevador, Lacerda. Por fim, Pedro Bala abandona o grupo, decide seguir os passos do pai, tornando-se um dos principais líderes grevistas da época. Ok, então esse desfecho aí para lá de especial, hein? De todos aí os membros desse grupo aí, que a gente pode dizer assim, intitulados, né? Capitães abandonados, né? Capitães da areia. Ok, olha só. Uma análise aí da obra de Jorge Amado. Nesse momento, Capitães da Areia, né? Essa obra funciona como um romance de aventuras. Porém, olha, as ações dos personagens não se resumem apenas a breves acontecimentos. A análise social, e aí é o ponto-chave, né, deste romance, a análise social, ela é perpassada pela percepção por parte do autor de que o atual sistema econômico e político potencializa as injustiças inerentes ao próprio modelo. Uma vez que os garotos são apresentados como vítimas da sociedade na qual se inserem, não poderiam ser vistos como opressores, mas sim como oprimidos, né? Então, essa temática é aí, no caso, o grande carro-chefe aí de Jorge Amado para aquele momento em que o país vivia nessa situação política. Ele aí, com muita coragem, traz aí dentro, né, dessa redação, dessa narração, toda essa história desses meninos abandonados, né? É um grande problema social daquela época, daquela década, né? Beleza? O fato aí dos protagonistas serem crianças, né?
traz aí o foco, né, da leitura também para a questão da perda da infância, né? Então percebo que são garotos, né? Garotos que podiam estar aí estudando, né, com a família, estar no seio familiar vivendo como constitucionalmente todos têm direito, né? Mas é um fato social real, acontecia, né, isso. E aí utiliza um cenário, um momento, um tempo, um espaço para contar esse episódio, esse aspecto aí que tanto, né, incomodou na época politicamente aí. Aos poucos, né, adultos que surgem na obra, eles são aí apresentados como elementos associados às crianças. Sempre haverá alguma relação de ligação entre elas, com uma linguagem objetiva, né, e acessível. O livro é uma espécie de manifesto contra as desigualdades inerentes aos modelos políticos e econômicos contemporâneos. Ok? Chegou a hora da interatividade, beleza? Vamos juntos, vamos lá. Você vai fazer uma reflexão, né? E aí você responde, claro, né? E aí você fala, será que realmente tá tudo ok? Eu vou lançar para você agora a nossa indagação. O que mais chamou a sua atenção no livro? Se você pudesse, mudaria algo na história? O que acrescentou na sua visão crítica no conhecimento denominado bagagem do mundo? A interação com os outros leitores e a mesma obra traz uma discussão prazerosa? Não, repetindo, a interação com outros leitores e a mesma obra traz uma discussão prazerosa. Como está sendo para você este momento? Então, o aluno terceirão, né, Márcia? Ele precisa estar atento, né, a essas indagações para situar-se aí. Será que realmente você consegue responder uma a uma? Tá? É só o norte. Isso é para você também fazer essa autoavaliação, né, porque o clube de leitura, ele traz esse objetivo, fazer com que você aí esteja em contato, né, direto com a leitura. E durante as unidades a gente traz sempre uma obra. Essa obra é a obra obrigatória da unidade, né? Então, eu não acredito que até esta aula, Márcia, tem aluno que não leu o livro. Não, mas ele vai ler. Se não ler, ele ficou curioso para saber mais detalhes, né? Muito bem, eu gosto da professora Márcia porque ela sempre, né, tá ali atenta, viram só? E trazendo, né, já para vocês aí essa energia positiva. Então, quem não leu, e com certeza está curioso, e eu acredito aqui, ó, na Amadinha, e é assim que nós vamos encerrar nossa aula, né? E eu quero dizer para vocês que quem não leu, Márcia, fica por isso mesmo? Não, né? Beleza, não. Então, olha só. Então a gente encerra por aqui o Clube de Leitura, tá? E aguardo aí vocês na próxima. Valeu? Marcinha? Vai. Até mais.